Então, lá em Boituva você viu que eles decolam e eu já fui lá com certificado, bem pequeno. rádio, é animal balão isso aí, tem pô. rádio, não é outra coisa. Aliás, você comenta a experiência, você que nunca andou de balão, nunca... Como que fala? Não andar de balão? Como que é? balão. Voar de balão. Andar, fica pesado, né? Porque ele é pesado. Você não anda de cavalo, né? Você a cavalo. Então tem as coisas assim, às vezes é a balão, sei lá. Não. Mas você aproveita a Vai experiência lá. Boituva, né? muito Salta legal, de paraquedas, muito inclusive. legal. Do balão. Mas balão não tem controle, né? Não. Tem. Não, dirigível. Não, então, sim, dirigível tem controle direcional. O controle é assim, ó, é precário, né? Porque Sim. pesos móveis lá que você solta, os pesos e o hidrogênio que você controla a flama também, né? Para subir e para descer. Né? Praticamente é isso, subida e descida. O dirigível não. Aí o dirigível, que agora tá voando, né? O Airship. Voltou, né? O Brasil voltou. Sim. Se vocês repararam, eu vi ontem, inclusive. Passou aqui pela região central. Voltou, que legal. Como que é esse É um dirigível. O Brasil tem aí uma companhia chamada Airship do Brasil. Eles Como têm chama? Dirigível. Airship do Brasil. Procura aí, Lucão, o dirigível aí. Joga na tela pra galera. É pra propaganda, né? Então eles usam um sistema já com leme, com hélice, motor. Então já consegue pesos deslocáveis, consegue dirigir para todos os eixos. Então antigamente ali tinha é os um da balão Goodyear que passavam, né? De estádio de futebol, ficava ali. A mesma, mas com muitos passageiros. Tipo o Zeppelin. É tipo um Zeppelin, Poucos passageiros. Poucos. Você já voou, né? Já. São 6 passageiros. São 6 ocupantes. Não, são 6 passageiros. É um piloto isso. e Eu não lembro exatamente, mas acho que é isso. Um piloto e 6 E passageiros. o que é o gás que infla ele? Hélio. Ah, tá. Não Porque hidrogênio não ia ser uma ideia boa, né? Da Segunda Guerra já vimos o efeito ali. Não é... Bom, hélio também não é tão simples, né? Porque você tem que... É caro, né? Produzir o então, hélio. mas o interessante é que quem transformou o dirigível viável foi Santos Dumont. Exatamente. Então, Vamos entrar nessa, né? Vamos falar finalmente. Pois é, né? Está na moda agora discutir Irmãos Wright, Santos Dumont. Afinal, por onde começamos essa discussão? Então, é legal justamente pelos dirigíveis. Embora Santos Dumont começou com um balão, o primeiro invento de Santos Dumont foi um balão chamado Brasil. Ele homenageou... 1901, né? Isso. 1898. 1901 foi o dirigível. Já foi o dirigível? 1898. E aí ele queria um balão... Primeiro ele queria um balão que fosse barato, acessível, porque os balões eram já uma proposta de deslocamento aéreo para pessoas abastadas naquela época. Então ele já falou assim, eu já quero ser disruptivo aqui, eu quero que seja uma coisa viável. Então ele criou o menor balão possível que coubesse dentro de uma mala de viagem. Então veja só, o balão já naquela época era uma coisa assim que... Imagina aquela lona gigantesca, um monte de gente para abrir o balão, um monte de gente... Né? Na hora que você decolava, enfim, tinha toda uma operação, o gás que era caro e tudo mais. Era hidrogênio na época, né? Hidrogênio. Hidrogênio, então já era caro o hidrogênio, era uma coisa muito fácil de você transformar. Quando você pousava, tinha que ter uma logística, né, também para chegar. Não era todo mundo que tinha carro. O carro era uma coisa muito rara na época. Então você dependia de trem para trazer todo aquele peso de volta. Sempre muitas pessoas envolvidas. E ele falou assim, não, se isso aqui é um meio de locomoção, isso aqui pode ser disruptivo para a humanidade, vamos criar uma forma fácil e barata para as pessoas poderem ter acesso. Então ele já pensou no balão como um meio de transporte. Então ele fez um balão para uma pessoa, né? E era um balão pequeno, que usava pouco hidrogênio, né? Que ele cabia ele. Ele era muito pequenininho. E ele poderia levar de uma forma muito prática. Ele mesmo poderia arrumar o balão sozinho, né, dentro da mala e levar num bagageiro do carro que ele tinha. Que naquela época ele já andava de carro elétrico. Olha só, hoje a gente fala de carro elétrico como se fosse algo novo, ultramoderno. Santos Dumont andava de carro elétrico em 1898. Caramba. E ele já se interessava em conhecer toda a mecânica, as baterias naquela época. Então ele era uma pessoa muito dedicada à mecânica. E aí ele evoluiu, foi para um balão maior, foi para os dirigíveis. E o que ele fez? Ele ressuscitou o dirigível. Já existiam os dirigíveis, já tinham sido pensados, né? Eles tinham... já existia o plano do dirigível, mas não existia a praticidade do dirigível. Porque na época que o dirigível foi criado, os motores da época eram ainda os motores
caldeira. Vapor. Caldeira de vapor. Então eram motores muito pesados, os dirigíveis precisavam de muita potência e ao mesmo tempo eles eram muito desengonçados. As hélices não tinham um design apropriado, então eles não funcionavam muito bem. Quando o Santos Dumont pegou o dirigível, ele deu aquela famosa recalchutada. Ele já estava numa fase em que os motores a combustão estavam surgindo, então já eram motores mais potentes e mais leves, e ele conseguiu tornar a locomoção aérea prática. Então ele desenvolveu sistemas de pesos móveis e criou diversos outros dirigíveis, que a gente chama até inclusive o Ballot-12 número 9, que foi o que ele mais gostava. Era um balão que ele se deslocava como ainda não se faz nos dias atuais. Era o cavalo dele, né? Era praticamente, ele chamava charrete voadora, mas hoje a gente tem um paralelo com o carro voador, porque ele podia sair da casa dele e por cima das vias de Paris, né, nas ruas, realmente baixo. Enquanto as pessoas estavam na charrete, ele estava voando, passando por cima com o dirigível, né, em baixa velocidade, e ele pousava onde ele queria. Nossa! Então ele tem fotos muito famosas dele estacionando, né? É assim que a gente fala, né? O pouso. Ele está estacionando o dirigível, né? Deixando as rédeas do dirigível com os porteiros. Entrava nos estabelecimentos para comer um filé, ou saborear um suco. E as pessoas se aglomeravam. Então tem fotos muito comuns assim de ver as pessoas se aglomerando junto dos dirigíveis de Dumont. Então imagina só, aquele... Pode colocar aí uma imagem de um dirigível, só para a gente elucidar aqui. Então, com pesos móveis, ele podia transferir sacos de areia, por exemplo, de um canto ao outro do dirigível, que ele tem aquela forma alongada, e isso empinava o dirigível para baixo ou para cima. E com a hélice, ó, ali, por exemplo, pode clicar nesses aqui, ó. Nesse segundo aqui? Pode ser o terceiro. O terceiro também? Isso, esse aí. Isso. Esse aí. Abre ele aí, ó. Então, aqui, ó. Se quiser aumentar aqui, isso. ó. Espera que ele vai aumentar. Isso aqui, ó, o lemezinho dele. Tá bom, ele vai jogar só o outro na tela. Então, ele numa barquinha, com um leme, hélice, motor e pesos móveis, ele tinha a capacidade de locomoção em todos os eixos possíveis. Aí, tá na tela aí. Põe na geral aí pra galera. Então, o Santos Dumont, em 1901, foi o primeiro homem a provar a dirigibilidade e a locomoção aérea através dos dirigíveis, que ele deu aquela volta famosa na Torre Eiffel. Ganhou um prêmio, porque existia um tempo determinado ali que ele tinha que cumprir para mostrar que ele realmente tinha a capacidade de operar uma rota. Ele deu umas 2 voltas, uma coisa assim, para mostrar. Ele fez várias voltas, vários testes antes de falar, eu quero me candidatar ao prêmio. Então ele já tinha treinado bastante, ele já tinha se sentido muito seguro de que ele poderia cumprir a prova. Então ele era uma pessoa que gostava, era apaixonado por motores, então ele sabia o motor certo, para o equipamento certo, eu acho que isso era o grande diferencial de Dumont. Então ele mesmo era o projetor, o arquiteto, ele ajudava a construir junto com os operários dele, ele era o financeiro e ele era o piloto, então ele era uma pessoa muito completa naquela época. Praticamente ele era 10 em 1, coisa que não se faz hoje em dia, ninguém trabalha em todas as fases da operação como o Dumont fazia naquela época. E ele não estava preocupado com patente, né? Não estava preocupado. Não, ele queria liberar, né? Exatamente. Sabe, tem uma coisa aqui que o meu lado engenheiro aqui fica maluco com as primeiras invenções, que é a questão de confiabilidade. Confiabilidade, né, é o produto, ou seja, a multiplicação da confiabilidade de todos os elementos. Então, um balão, ele é tão confiável quanto a corda mais fraca ali no caso, né? Ou o motor, né? O que pode rasgar, né? É o tecido. Qual que é a confiabilidade de todos os componentes, quer dizer, mais vitais, digamos assim, para o equipamento. Muita gente, né? não sabe, mas foi Dumont que criou o checklist na aviação aérea. Caramba! Então, na locomoção aérea. Então, ele foi o primeiro... Com os dirigíveis que ele conseguiu provar... Porque antes o balão era o quê? Só... a flama e a saco de areia, simples. Isso. E né? cordas, vai. Não tinha o que fazer checklist. Seja onde o vento levar. Já ele não. Então ele tinha que testar se as roldanas estavam operando bem para os sacos de areia irem para um lado, para o outro, os pesos móveis, no caso, né? Se os motores estavam funcionando adequadamente, se a lubrificação estava adequada, se as válvulas estavam adequadas, se a direção do leme funcionava de acordo. Então ele criou o primeiro checklist que se tem notícia da locomoção aérea.
A partir daí, ele ganhou esse prêmio, ficou muito famoso.